Olá pessoal, hoje vamos fazer um vídeo para explicar como é que se joga o jogo de tabuleiro Guardiões da Terra. Este jogo faz parte de uma coleção do Lidl. É um jogo com 114 cartas dos Guardiões da Terra. As personagens são os Guardiões da Terra. Ao todo são 6 Guardiões da Terra, como podem ver aqui por estes bonecos. São eles a Flora, o Solis, o Chama, o Planeta Terra, o Gotas e a Bia. Este jogo de tabuleiro custa 1,99€ no Lidl e traz no seu interior 90 notas, que são estas, que são 40 notas de 1 ponto, 30 notas de 5 pontos e 20 notas de 10 pontos. E também já 12 cartas, onde 6 são especiais guardião, como estas, e 6 cartas pergunta, como estas podem ver aqui. Para além disso, traz ainda os 6 peões de guardião, o dado e o tabuleiro. Agora, passando propriamente à forma como se joga. Portanto, este jogo, o tabuleiro, pode ser feito por 2 a 6 jogadores e toda a família pode jogar. No início do jogo, cada jogador escolhe um peão guardião e coloca-o na casa de partida. Depois temos as cartas de perguntas e as cartas especiais guardião, que devem ser colocadas em baralhos separados, com o lado do texto voltado para baixo. Antes do jogo começar, deve ser nomeado um dos jogadores que vai ser o responsável por gerir o banco de pontos de energia, que vão ser trocados ao longo do jogo. E antes de começar o jogo, cada jogador vai começar com um total de 20 pontos de energia, que devem ser distribuídos da seguinte forma: uma carta de 10 pontos, uma de 5 e 5 cartas de 1 ponto. Para cada jogador. De seguida, os jogadores devem lançar o dado para decidir quem é o primeiro a jogar. O jogador com a pontuação mais alta é o primeiro a começar. Em caso de empate, o dado deve ser lançado outra vez. O segundo é o que está à direita do primeiro e assim sucessivamente. Quando estão prontos para começar, os jogadores lançam o dado e andam com o peão guardião tantas quantas casas o dado indica, sempre no sentido dos ponteiros do relógio. Ao todo são 114 cartas para colecionar, para jogar. Os jogadores devem usar as cartas numeradas de 1 a 114. Muito importante saber o que é que quer dizer cada casa. A casa pergunta, quando se lança o dado e calha numa casa pergunta, o jogador que se encontra à sua esquerda deve retirar uma carta pergunta do baralho e fazer-lhe a questão. Se o jogador acertar na resposta, ganha 2 pontos de energia.
que é dada pelo guardião dos pontos. E sempre que isso acontece, que sai uma pergunta, ela deve ir sempre para o final do baralho. Se por acaso calharem numa casa de ponto de energia como esta aqui, o jogador ganha automaticamente o ponto do banco de pontos de energia. Se por acaso calhar numa casa como esta aqui, que é casa baixa de energia, o jogador perde 10 pontos que devem ser devolvidos ao banco de pontos de energia. Se por acaso o peão calhar ao lançar o dado um ponto numa casa de sustentabilidade, cada um dos outros jogadores deve dar um ponto de energia dos seus como recompensa por ter sido amigo do ambiente. Se calhar numa casa alerta poluição, o jogador que calhou nesta casa deve dar um ponto a cada um dos outros jogadores e passar uma ronda sem jogar por ter poluído o planeta Terra. O peão calhar numa casa especial guardião, que são estas, pode adquirir uma carta do respectivo guardião. Deverá retirá-la do baralho correspondente, mas para isso tem que trocar por 5 pontos de energia. É muito importante ganhar estas cartas, porque basta ter 6 cartas especiais guardião durante o jogo para ser o vencedor desse mesmo jogo. Pode acontecer ao longo do jogo passar pela mesma casa especial guardião. Neste caso, sempre se repita o mesmo guardião, ganha 2 pontos de energia. Outra das situações é quando um dos jogadores para numa casa especial como esta, por exemplo, o guardião, e não tem nenhuma carta do mesmo, mas mesmo assim não quer comprá-la com os pontos, deve dar um ponto de energia aos jogadores que detêm essa mesma carta especial. Uma regra muito importante também é que os jogadores só podem adquirir cartas especiais de cada guardião até esgotar as 3 disponíveis de cada um deles. Portanto, há 3 cartas especiais disponíveis de cada guardião. Por isso é que são 18 cartas especiais, dado que é 3 cartas por cada guardião da Terra. Espero que passem grandes serões a jogar este jogo com os vossos amigos ou com os vossos pais e que adorem este jogo. Espero que tenham gostado deste vídeo. Peço desde já que deixem um gosto aqui abaixo, subscrevam o canal e partilhem com os amigos. Obrigada, até uma próxima.